Comunhão com Deus, áudio 13, página 153. Quando se defrontarem com a ilusão do fracasso, poderá parecer que estão vivendo uma experiência real. O fracasso se apresentará a vocês num dos seguintes disfarces: seu fracasso e o fracasso dos outros. Quando confrontados com algo que tenha aparência de fracasso, façam imediatamente as 3 declarações da verdade definitiva. 1. Nada em meu mundo é real. 2. O significado de tudo é o significado que eu atribuo a tudo. 3. Eu sou quem eu digo que sou e minha experiência é o que eu digo que é. Decidam o que significa a sua experiência de fracasso. Optem por chamar seu fracasso de sucesso. Em seguida, recriem-se uma vez mais em face desse fracasso. Decidam quem vocês são em relação à experiência que estão tendo. Não se perguntem por que a estão tendo. Não há porquê, a não ser o porquê que vocês atribuem. Decidam por isso que, abre aspas, eu tive esta experiência a fim de poder dar mais um passo na direção do sucesso que procuro. Esta experiência me foi trazida como dádiva. Eu a acolho, guardo e aprendo com ela. Fecha aspas. Lembrem-se de que eu disse que todo aprendizado é lembrança. Portanto, celebrem o fracasso. Há empresas iluminadas no planeta que efetivamente fazem isso. Quando um equívoco é cometido, um erro é descoberto ou um fracasso é experimentado, o chefe convida a todos para comemorar o acontecimento. Esse chefe entende o que eu lhes estou dizendo e seus empregados fazem qualquer sacrifício por ele. Não há nada que não façam, pois ele criou um ambiente de segurança e um clima de sucesso em que podem experimentar a melhor parte de si mesmos e de sua criatividade. Quando se defrontarem com a ilusão da desunião, poderá parecer que estão vivendo uma experiência real. A desunião se apresentará a vocês dos seguintes disfarces: sua desunião e a desunião dos outros. Talvez se sintam terrivelmente desligados de Deus. Talvez se sintam totalmente separados dos outros seres humanos. E poderão sentir que os outros estão completamente separados de vocês. Isso poderia gerar as ilusões menores da solidão ou da depressão. Quando confrontados com algo que tenha a aparência de desunião, façam imediatamente as 3 declarações da verdade definitiva. 1. Nada em meu mundo é real. 2. O significado de tudo é o significado que eu atribuo a tudo. 3. Eu sou quem eu digo que sou e minha experiência é o que eu digo que é. Isso invoca o processo. 1. Ver a ilusão como ilusão. 2. Decidir o que ela significa. 3. Recriar-se uma vez mais. Se estiverem se sentindo solitários, vejam essa solidão como uma ilusão. Decidam que sua solidão significa que não se lançaram o suficiente no mundo ao redor. Como pode alguém ser solitário num mundo cheio de pessoas solitárias? Optem então por se recriarem uma vez mais como alguém que toca os outros com amor. Façam isso por 3 dias e seu humor mudará. Faça isso por 3 semanas e sua solidão terminará. Faça isso por 3 meses e jamais se sentirão solitários novamente. E compreenderão que sua solidão era uma ilusão totalmente passível de ser controlada. Mesmo as pessoas que se encontram presas ou doentes, completamente isoladas das outras, podem mudar sua experiência exterior, alterando sua realidade interior. Isso pode ser feito por meio da comunhão com Deus, a experiência a que este livro os está conduzindo. Pois uma vez que tenham um encontro com o Criador em vocês, jamais necessitarão o que quer que seja fora de vocês para evitar o sentimento de solidão. Os místicos e os monges, as comunidades religiosas e os devotos espirituais de todos os tempos provaram isso.
O êxtase interior da comunhão espiritual e a unidade com o todo da criação, ou seja, eu, não possuem correspondente no mundo exterior. De fato, a desunião é uma ilusão. Assim, vocês também verão tudo como ilusão e como dádiva abençoada, que lhes permite escolher e experimentar quem vocês realmente são. Vamos tomar mais alguns exemplos utilizando outras ilusões. Qualquer uma pode ser usada, a fórmula é a mesma. Quando se defrontarem com a ilusão da condenação, poderá parecer que estão vivendo uma experiência real. A condenação se apresentará a vocês num dos seguintes disfarces: a sua condenação e a condenação dos outros. Quando se defrontarem com a ilusão da superioridade, poderá parecer que estão vivendo uma experiência real. A superioridade se apresentará a vocês num dos seguintes disfarces: a sua superioridade e a superioridade dos outros. Quando se defrontarem com a ilusão da ignorância, poderá parecer que estão vivendo uma experiência real. A ignorância se apresentará a vocês num dos seguintes disfarces: a sua ignorância e a ignorância dos outros. Observaram o padrão? Começaram a imaginar, antes de eu lhes dizer, algumas boas maneiras de usar essas ilusões? Ante a condenação dos outros, vocês se sentirão tentados a condenar. Ante a sua condenação, outros se sentirão tentados a condená-los. Ante a superioridade dos outros, vocês se sentirão tentados a pensar em si mesmos como superiores. Ante a sua superioridade, outros se sentirão tentados a pensar em si mesmos como superiores a vocês. Observaram o padrão? Começaram a imaginar, antes mesmo que eu lhes aponte, algumas boas maneiras de usar essas ilusões? Não é necessário que eu lhes dê mais exemplos de como se afastar dessas ilusões e de como usá-las. Na realidade, se eu continuar a lhe dar exemplos específicos, vocês ficarão dependentes de mim. Sentirão que não podem entender ou saber como se recriarem uma vez mais ante a vida real, entre aspas, ante as experiências do cotidiano. Por isso, começarão a orar: Deus, ajude-me! Evocarão para, em seguida, me agradecerem se tudo sair bem ou me amaldiçoarem se tudo der errado, como se eu estivesse concedendo alguns desejos e negando outros, ou, pior ainda, concedendo os desejos de algumas pessoas e negando os de outras. Eu lhes digo, não é função de Deus conceder ou negar desejos. Em que base eu faria isso? Usando que critérios? Entendam isso se não entenderem nada mais. Deus nada necessita. Se eu nada necessito, não tenho critérios para decidir se vocês devem ou não ter algo. Essa decisão é sua. Vocês podem tomá-la consciente ou inconscientemente. Vocês a têm tomado inconscientemente por séculos. Na realidade, por milênios. Aqui está a maneira de tomá-la conscientemente. 1. Ver a ilusão como ilusão. 2. Decidir o que ela significa. 3. Recriar-se uma vez mais. Usem as seguintes afirmações da verdade definitiva como instrumentos para cumprir o que foi dito acima. 1. Nada em meu mundo é real. 2. O significado de tudo é o significado que eu atribuo a tudo. 3. Eu sou quem eu digo que sou e minha experiência é o que eu digo que é. A comunicação que eu venho estabelecendo com vocês é sua tentativa de converter em palavras humanas os conceitos complexos que vocês entendem intuitivamente num nível interior profundo de consciência. Essas palavras vieram a vocês e através de vocês. Se não forem cuidadosos, parecerá que elas vieram para algum outro e através de algum outro. Isso é uma ilusão. É hora de transformar essas palavras em experiência física, substituindo suas ilusões por uma nova realidade vivida. Essa é a transformação de vida da qual eu lhes tenho falado. Por isso eu inspirei que se dissesse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Parte 3.
Encontrando o Criador em nós. Capítulo 17. Assumindo o controle do corpo. Para que as palavras se façam carne, para que deixem de ser meros sons e se tornem realidade física no mundo físico, vocês devem prestar atenção àquilo que em vocês é físico neste mundo. Sua comunhão com Deus, seu encontro com o Criador em vocês mesmos, começa pelo conhecimento do corpo físico, pelo entendimento do corpo físico, pelo respeito ao corpo físico e pela utilização do corpo físico como veículo para servi-los. Para que isso seja feito, é necessário, antes de tudo, entender que vocês não são seu corpo físico. Vocês são os que controlam o corpo, vivem com o corpo e agem no mundo físico através desse corpo. Mas não são o corpo em si. Se imaginarem que são seu corpo, viverão a vida como expressão do corpo. Quando entenderem que são sua alma, então viverão a vida como expressão da alma. Quando reconhecerem que a alma e Deus são um só, então viverão a vida como expressão do Espírito Uno. Isso mudará tudo. Para conhecer o corpo, entender o corpo, provar o corpo em sua completa magnificência, tentem estar de bem com ele, amá-lo, cuidá-lo, ouvi-lo. Ele lhes dirá o que é verdadeiro. Lembrem-se, a verdade é o que é agora. E isso todo o corpo sabe. Por isso, ouça o que o corpo lhes diz. Lembrem-se de como ouvir. Olhem o que o corpo lhes mostra. Lembrem-se de como olhar. Não observem apenas a linguagem corporal das outras pessoas, mas a sua própria. A saúde é uma declaração do acordo entre o corpo, a mente e o espírito. Quando não estiverem saudáveis, procurem ver que parte em vocês estão em desacordo. Talvez seja um momento de descansar o corpo, embora a mente não saiba como. Talvez a mente esteja voltada para pensamentos negativos, ou exasperados, ou preocupada com o amanhã. O corpo lhes mostrará a verdade. Basta observá-lo. Reparem no que ele lhes mostra. Ouçam o que diz. Respeitem o corpo. Mantenham-no em boa forma. Ele é o instrumento físico mais importante de que dispõem. É um instrumento magnífico, extraordinário. Pode ser submetido a indizíveis abusos e ainda assim continuará a servi-los da melhor maneira. Mas por que reduzir sua eficácia? Por que abusar de seus sistemas? Assim como eu lhes disse para meditar todos os dias a fim de silenciar a mente e experimentar sua unidade comigo, eu lhes digo agora para se exercitarem todos os dias. O exercício é a meditação do corpo. Ele também lhes permite sentir a unidade com toda a vida. Vocês jamais se sentirão tão vivos, tão parte da vida, como quando se exercitarem. O movimento do corpo os eleva. Vocês estão nas alturas quando se conectam ao Criador e estão conectados ao Criador quando o corpo está saudável e em harmonia com a vida. O corpo nada mais é do que um sistema de energia. A energia que a vida faz fluir pelo corpo. Vocês podem orientar essa energia, podem controlá-la. Quando se lembrarem de como sentir essa energia, sua sutileza, seu poder, poderão também se lembrar de como controlá-la, orientá-la. Há mestres que podem ajudá-los a fazer isso. São mestres de muitas disciplinas, muitas culturas e muitas tradições. Também é possível fazer isso por conta própria, contando apenas com a determinação interior para ajudá-los. No entanto, se quiserem procurar a orientação de um mestre, um professor ou um guru, será importante saber como reconhecê-los. Pode-se conhecer um mestre por sua maneira de ensinar a entrar em contato com Deus, por sua maneira de mostrar como encontrar o Criador. Se gritar, esbravejar ou insistir, ou os instigar para que encontrem o Criador fora de vocês mesmos, segundo a verdade dele, o livro dele, a maneira dele, no lugar dele, ouçam um alerta e lembrem-se de que dessa vez é uma ilusão.
Se calmamente os convidar a encontrar Deus em vocês mesmos, se lhes disser que vocês e eu somos um, e que vocês não necessitam da verdade dele, do livro dele, da maneira e do lugar dele, terão encontrado um mestre, ainda que seja por terem sido levados ao seu mestre interior. Independentemente de como façam isso, por que meios ou programa, mantenham o corpo em forma, de modo a receberem dele apoio afetivo ao que estiverem tentando fazer. Saibam que o que estão procurando fazer nesta vida é expressar e experimentar a melhor visão que jamais tiveram sobre quem vocês são. Se não experimentarem isso no nível consciente, se não parecer a vocês mesmos que é isso que estão tentando fazer, então nada do que lhes comuniquei aqui poderá ser usado. Muito pouco fará sentido. Se estiverem conscientes de que foi isso que vieram fazer nesta vida, poderá lhes parecer, ao ler esta comunicação, que estão falando com vocês mesmos, que é exatamente o que estão fazendo. Assim, não é surpresa que se sugira que exercitem o corpo e que também adotem uma dieta que sirva aos seus objetivos. Vocês saberão exatamente que dieta é essa e, mesmo que se aproximem de vários tipos de alimento, se escutarem o corpo, saberão logo o que lhes convirá ingerir. Pode-se chegar a este conhecimento simplesmente passando a mão vagarosamente sobre esses alimentos. Seu corpo saberá imediatamente se estão em harmonia com seus projetos em relação à alma e ao corpo. Vocês saberão captar a vibração. Não é necessário consultar livros de dietas, nem fazer cursos, muito menos procurar conselhos ou informações de terceiros. Basta ouvir o corpo e seguir seus conselhos. Capítulo 18. Assumindo o controle das emoções. Após cuidar melhor do seu corpo, o próximo passo para alcançar a comunhão com Deus, por meio do encontro com o Criador em vocês, é controlar as emoções. É uma mera questão de entender o que é a emoção. Emoção é simplesmente energia em movimento. É possível tomar essa energia para promovê-la ou demovê-la. Quando demovemos essa energia, ou seja, quando a deslocamos ao nível mais baixo, produzimos uma emoção negativa. Quando a promovemos, ou seja, a deslocamos ao mais alto nível, produzimos uma emoção positiva. Estimular o exercício do corpo é uma maneira de promover ou elevar a energia. Literalmente, aumentamos a vibração dessa energia, transformando-a em emoção positiva que expressamos através de nós. A meditação é outra maneira de elevar a energia da vida sempre presente no corpo. Combinação de exercício e meditação é extremamente poderosa. Quando essa combinação se torna parte de nossa disciplina espiritual, criamos possibilidades de enorme crescimento. O uso dessa combinação os fará lembrar que podem controlar e, portanto, experimentar como queiram tanto o corpo quanto as emoções. Para muitos, na realidade para a maioria, essa lembrança é surpreendente. As emoções são experiências que podem ser escolhidas, não experiências às quais estejamos sujeitos. Nem todos entendem isso. As circunstâncias exteriores de sua vida física não necessitam ter algo a ver com a experiência interior de sua vida espiritual. Não é necessário que vocês sejam imunes à dor para que sejam imunes ao sofrimento. Não é necessário que haja uma ausência de conflito em suas vidas para que haja paz. Na realidade, os verdadeiros mestres experimentam a paz a despeito do conflito, e não porque tenham encontrado um meio de evitá-lo. Essa paz interior é o que todos os seres procuram, porque ela é a essência daquilo que todos os seres são. E vocês sempre procurarão a experiência de quem vocês realmente são. Pode ser que alcancem essa paz interior apesar de qualquer condição ou circunstância, simplesmente entendendo que não são o seu corpo e que nada do que vem é real. Lembrem-se de que estão vivendo as 10 ilusões.
e entendam a verdade sobre essas ilusões, que vocês a criaram, e a todas as ilusões menores que decorrem delas, para que pudessem decidir e declarar, expressar e experimentar, tornar-se e realizar quem vocês realmente são. Eu lhes disse isso muitas vezes antes e direi novamente. Toda a vida é uma dádiva e tudo é perfeição. O instrumento perfeito para criar a oportunidade perfeita para a perfeita expressão da própria perfeição em, como e através de vocês. Quando entenderem isso, permanecerão em estado de contínuo reconhecimento, ou seja, estarão crescendo. O crescimento é o significado do reconhecimento. Quando algo reconhece, torna-se mais do que era. A verdade é que não apenas vocês são capazes de escolher e, portanto, controlar suas emoções diante de qualquer circunstância, mas também de fazê-lo antes de se deparar com a circunstância. Ou seja, é possível decidirem antecipadamente como irão colocar sua energia em movimento, que emoção irão sentir em resposta a qualquer situação prevista em sua vida. Quando alcançarem esse nível de sabedoria, serão também capazes de fazer essas mesmas escolhas em resposta a qualquer situação não prevista. Terão assim decidido quem vocês são, apesar das ilusões exteriores da vida, e não por causa delas. Expliquei em detalhes em Conversando com Deus e em Uma Amizade com Deus como realizar isso. O que fiz agora foi meramente lembrar-lhes. Depois de recordarem como cuidar do corpo físico e controlar as emoções, vocês estarão prontos para dar o próximo passo em direção ao encontro com o Criador que há em vocês. Continua no próximo áudio.